Olá, eu sou Geralda Cunha. Eu sou Maiane Gontijo e está no ar Prosa Mulher e Política. Nosso projeto Prosa, Mulher e Política, nesta segunda temporada, tem como objetivo apresentar mulheres que estão se colocando neste universo da política eletiva. Mas não é qualquer mulher, não, e muito menos qualquer proposta. Para ser entrevistada pelo Prosa Mulher e Política, elas devem estar comprometidas com as causas sociais, com a superação das desigualdades e com a luta por justiça social. Durante os episódios que antecedem as eleições para a escolha de deputadas estaduais, federais, senadoras e ao governo do estado de Goiás, prosear com as mulheres que estão de fato comprometidas e que, se eleitas, poderão fazer política com P maiúsculo. Nossa missão é colocar e colaborar para que mais mulheres ocupem cargos de poder, defendam as nossas pautas. Nossa filosofia é uma sobe e puxa a outra. Sempre, né, Maiane? Nosso podcast Prosa, Mulher e Política é produzido e apresentado por mim, Geralda Cunha e Maiane Gontijo, e conta com o apoio de Bruna Porto, da Associação Mulheres na Comunicação. Vai ao ar pela rádio web www.mulheresnacomunicação.com todas as quartas-feiras, às 11 horas, e fica disponível nos nossos canais do Spotify e também no YouTube Mulheres na Comunicação. Para o nosso sexto episódio, convidamos uma mulher de luta, candidata a deputada federal por Goiás. Isso, é a doutora Cristina Lopes, do PDT. Nós tínhamos convidado também a doutora Noêmia Aires, que até agora não conseguiu entrar para a gravação nos nossos estúdios. Olá, doutora Cristina, vamos chegando. Conta pra gente quem é você, de onde você vem, como você chegou neste lugar. Sempre chegar chegando, né, Geraldo? É um prazer estar com vocês, um prazer, Maiane, poder participar desse podcast Prosa, Mulher e Política, levando informações, levando possibilidades, é o que eu sempre falo. Eu faço um convite às pessoas conhecerem o nosso projeto político, minha história de vida pessoal, profissional, porque acho que é assim que se faz política, é olho no olho, as pessoas conhecendo e sabendo quem você é, e podendo acompanhar, cobrar, trazer sugestões, enfim, isso faz parte, na minha concepção, do fazer política. Bem, Cristina é uma menina que nasceu no interior, a 10ª filha de uma família de 14, venho de uma mãe mineira, uma brava mulher mineira, fortíssima minha mãe, teve os filhos em casa de parto natural, fez sempre da amamentação um porto seguro para todos nós, e eu tive uma vida, como é mérito das grandes famílias, que ensina os pequenos a ler e escrever. Então, com 5 anos, eu já sabia ler e escrever perfeitamente, fui para a escola, a professora me deu uma bíblia para fazer um teste, eu li perfeitamente o que é uma linguagem difícil, uma letra minúscula. Ela falou, não, essa menina aí está pronta. E isso fez meu aprendizado se acelerar de maneira brutal. Ou seja, com 15 anos eu estava na fila do vestibular, perguntando para mim mesmo o que eu quero ser quando eu crescer. Fiz educação física pela Universidade Federal do Paraná, no momento onde era muito difícil estar dentro de uma universidade federal, ainda mais complexo ainda, e a minha trajetória foi de imediato entrar no movimento político estudantil. Nós ainda vivíamos sob a ditadura, sob o regime militar, isso foi no ano de 1982 que eu entrei na faculdade, fui estudar em Curitiba em 81, tendo um pai que não me tutelou aos meus irmãos que moravam lá, nem a minha irmã mais velha, abriu minha conta bancária e falou, cuida da sua vida, a vida é sua. Então, eu sempre tive isso de dentro de casa, né? A autonomia e a responsabilidade pela minha vida. E vivi um processo que muitas mulheres e meninas no Brasil vivem, que é o processo da violência. Um homem que dizia me amar, usando
1 litro de álcool e 3 palitos de fósforos, tentou tirar a minha vida com uma violência pela primeira vez explícita, né? O que ele praticava era violência psicológica, ele dizia que ele ia suicidar. Então, vocês imaginam para uma jovem de 20 anos, que recém-formada em educação física, que achava que podia mudar o mundo, transformar o regime político, voltar à democracia brasileira. Imagina que eu não podia ajudar e apoiar a pessoa que estava ao meu lado. E, na verdade, tudo era um grande plano estratégico, né, para me aprisionar, ou, no caso de eu voar, querer me matar, e foi o que ele fez. E isso me trouxe a uma realidade que eu desconhecia, não é uma realidade que vem da minha casa, eu nunca vi violência, nunca vivi violência, nunca nem apanhei na minha vida para ser educada, eu fui educada com afeto, com amor, com responsabilidade, e me deparo com essa situação. Fui transferida de Curitiba para Goiânia totalmente desenganada. Chegando em Goiânia, o médico que me examinou disse que meus irmãos tinham trazido uma maca e iam levar um caixão. E meus irmãos disseram que eu ia sobreviver. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada no interior do Paraná. 2 dos meus irmãos faziam plantão, o Diniz de dia, o Gilmar de noite, e o Gil e o Nino doaram pele do corpo para me salvar. Então, essa é essa mulher que vem com uma história muito forte de mudança, não só de trajetória de vida física, né? Porque eu saio de Curitiba para vir morar em Goiânia, que eu fui, estudei, fiz fisioterapia para trabalhar com queimados. Cheguei em Goiânia mudando territorialmente a minha vida e fisicamente, a minha imagem corporal, e o meu sentimento e aquele chamamento, lute pelas meninas e mulheres desse país. Ninguém nasceu para viver em violência, ninguém nasceu para ser agredida. Lute pelas vítimas de queimaduras, que são excluídas do processo de aprendizagem, né, na faculdade. Ninguém sabe o que fazer com uma vítima de queimadura. E foi isso que eu fiz, chegando em Goiânia, em 91. Eu participei da fundação do primeiro curso de formação de fisioterapia, que foi na Ezefego, hoje uma unidade da UEG, fui professora fundadora do curso, militei muitos anos na política da sociedade civil organizada, que é o que a minha geração acreditou, que resolvido o processo democrático, a gente trabalharia a sociedade civil e estava tudo resolvido. Até a decisão de ser uma candidata, porque tudo que a gente ia fazer, não podia, não tem impedimento, não tem lei específica. Eu falei, então nós temos que fazer a lei. Fui eleita em 2012, reeleita em 2016, sendo a mais votada da capital, dando um recado claro de que quando você faz um trabalho com compromisso, com seriedade, com honestidade, as pessoas reconhecem o seu trabalho. Segui com o mesmo tipo de campanha, com a mesma logística, e fui a mais votada. Então, a política, ela traz para mim uma responsabilidade, cada voto me responsabiliza mais, por isso fui me preparar, hoje sou líder, formada pela RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, faço parte do primeiro programa de lideranças públicas no Brasil, da RAPS, em parceria com a Fundação Lehman, né? Porque se eu estou colocando meu nome para ser candidata, para prestar um serviço, eu preciso realmente me preparar. Me preparei como vereadora, eu tive aí à frente do controle e proteção aos profissionais da saúde na pandemia, fiz todo o processo de fiscalização, dando segurança a esses profissionais, e depois como secretária de Direitos Humanos, a convite do prefeito Rogério Cruz, estivemos aí em conjunto com a nossa secretária executiva Jordana Araújo, liderando um processo de rede de proteção à comunidade LGBTQIA+, igualdade racial, juventude e pessoas com deficiências da nossa capital. Conseguimos trazer o mínimo de segurança para essas pessoas, e isso me deixa muito feliz, porque não é fácil
fazer política no Brasil, ser mulher na política no Brasil não é fácil. Lançamos um manual aí pela RAPS, eu faço parte desse manual, um manual interativo, está disponível na internet. O que não te contaram sobre o que é ser mulher na política. Então, hoje, eu compreendo melhor a política eleitoral e deixo legados aí de formação, né, principalmente com o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Goiânia, que são os jovens que são eleitos, exercem o mandato, porque eu acredito na educação como transformação, acredito na arte, cultura e esporte como elevadores sociais, né? Enfim, essa é a Cristina, com muita atividade acontecendo ao mesmo tempo, mas especialmente muito amor pela vida. Eu acredito no amor como metodologia de transformação e, claro, um amor que possa ser levado com experiência, com experimentação e com aprendizado. A Noêmia acho que entrou, né, Noêmia? Olha que maravilha. Desculpa pela maneira de ter entrado, viu? Não era assim que eu gostaria. Desculpa mesmo, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, doutora Noêmia. Bom dia, pega tudo. Isso. Bom dia, pega tudo. E aí, a doutora Cristina se apresentou, agora é a sua vez de falar de onde você vem, quem você é, por que você está aqui nesse lugar, né? Hoje, candidata a deputada federal. Primeiro, doutora Cristina, Geralda também, Maiane, que sofreu comigo agora para entrar, tá? Doutora Cristina, eu tenho orgulho de conhecer a senhora agora, né? Uma pessoa que me inspira bastante. Eu estava lendo, para não dizer que eu sou Caxias aqui, essa palavra é antiquada, mas eu estava lendo aqui tudo sobre a senhora, tá? Sobre você, pode ser? Você, claro. Obrigada. Eu também não gosto de senhora, não. A senhora está lá no céu. Então, eu peguei aqui, fui dar uma olhada, espiar a sua vida, espiar a sua história toda em relação às faculdades, a sua história, seu engajamento em relação à causa da violência contra a mulher. E eu vou me fazer conhecer um pouquinho, tá, Geralda? Sim, eu claro. eu sou ginecologista, então eu brinco sempre que meu mundo é feminino há 32 anos, fora o tempo de faculdade. Então eu tenho uma paixão violenta, eu falo que são as minhas meninas, as meninas com mais idade eu chamo de mocinhas, as minhas mocinhas, as minhas meninas, tá bom? Hoje dentro do consultório, do meu consultório próprio, são mais de 11 mil pessoas, mulheres cadastradas. Todas eu costumo brincar com as secretárias, eu falo que o cérebro do meu consultório é o meu arquivo. Então, eu tenho a paciente número 1, a número 5, a número 100 ainda estão no consultório. Infelizmente, algumas já partiram, certo? Eu fiz parte também da Secretaria, eu faço parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Entrei em 1991 e aposentei recentemente como médica legista de classe especial. E a minha luta lá dentro sempre foi uma única razão: montar o ambulatório de vítimas de violência sexual no Estado. Eu montei, foi difícil pra caramba, porque ainda vem o machismo todo de muita da categoria, né? Então, antes, a vítima, ela era examinada, às vezes levada dentro da mesma viatura do que agrediu. Olha só, o agressor junto com a vítima na mesma viatura policial. Então, era um constrangimento em cima de um outro constrangimento, porque não é fácil denunciar os agressores, não é nada fácil. Às vezes a gente ouve muito, eu estou falando, mas se eu estiver passando o tempo, por favor, eu não estou acostumada, tá? Tá, mas vamos concluir, porque isso é importante, faz parte da sua apresentação. Tá. Então, montei o ambulatório de vítimas de violência sexual, consegui, assim, criar um ambiente propício para atender a mulher, a criança também, né?
totalmente, a entrada totalmente separada da entrada que era pelo agressor e outros clientes dentro do IML de Goiânia, tá? E em 2011, naquela ocasião, ainda a gente tinha um Ministério da Mulher, ministério, não era uma secretaria. Então, eu tive a honra de receber representantes do Ministério da Mulher em Goiânia, onde entraram e ofereceram verba. A gente não sabia que já estava com um nome tão grande, o nosso ambulatório. Então, tinha assistência social, conselho tutelado menor, ligado a psicólogas, ligado à DPCA, Delegacia de Polícia de Criança e Adolescente, Delegacia da Mulher, delegacia também, a DEPAI, né, de atos infratores. Então, esse é um pedaço. E hoje aposentei na polícia e faço parte também da Secretaria Estadual de Saúde. Já passei por atendimento público, né? Atendimento ambulatório de ginecologia, depois plantões de obstetrícia, e agora, recentemente, antes de tirar a licença, né, para as eleições, eu estava na CIB, Comissão Intergestores Bipartite, que é o órgão que entra, é a comissão entre o SUS e o Estado. Eu estou falando assim, talvez alguém não conheça, né? E trabalhei também no tempo da pandemia, eu falo que eu peguei a pandemia desde o início. Eu trabalhei na Vigilância Sanitária do Estado, cuidando dos casos de óbitos de mulheres por Covid, que, assim, não houve aquela propagação, mas foi o público mais atingido em Goiânia, foram mulheres, né? Todo tipo de violência, além de outras questões, tá? Maravilha. Passo a palavra. Diferente de outros lugares que deixam essa pergunta por último, a gente quer saber, né, que vocês defendam a bandeira de vocês, começando agora pela Noêmia e depois pela Cristina. Respondam, por que vocês acham que seja importante lutar por uma vaga no Congresso Nacional? Peçam o voto, agora pode. Posso falar? Ok. Por que eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira? Nossa, as causas são tantas. Acho até que a gente já devia ter entrado há muitos e muitos anos atrás. Doutora Cristina, concorda? Essa causa aí que ela levantou há muito tempo, né? Eu tive a honra de participar de um evento em Brasília antes, ainda como pré-candidata. Eram mulheres, na época, mulheres socialistas, e eu fiquei encantada. Primeiro, porque eu estava num público que eu estou acostumada, feminino. E segundo, porque a força que a gente tem é incrível. E quando a gente está junto, estamos juntas, a força, o magnetismo é muito grande, sabe? Nós somos 53% do eleitorado hoje dessas eleições de 2022 e no máximo 13% de ocupação das vagas. É um absurdo. Eu sempre gosto de brincar usando a minha profissão, né? Brincando e levando a sério. O Brasil precisa de colo. Chegou um ponto que o Brasil ficou tão destroçado que ele precisa de colo. E quem tem condições de dar colo é mãe. Eu falo mãe no sentido de amor, amor materno, que toda mulher carrega. Eu sempre comento com as pacientes o seguinte, que a mulher, ela é incrível. Eu sou fascinada pelo universo feminino. A mulher, ela consegue ser mãe de pet, ela consegue ser mãe dos vizinhos, mãe dos irmãos, mãe dos sobrinhos, mãe dos netos, mãe dos filhos. A gente consegue. Sabe por quê? Porque a gente tem um coração grande demais. Entendeu? E outra, a gente tem muito cérebro, muito raciocínio. Entendeu? A gente consegue administrar a casa. Eu estou aqui dentro da minha casa. A gente consegue administrar a casa. A casa não cai. Certo? A mulher é sempre a pilastra. Então, vocês percebem nos lares, quando a mulher falta, a casa desmorona. Como é que fala? A tenda desmorona. Enquanto que quando fica uma mulher, eu falo que a única mulher que não falta para visitar um preso na cadeia é a mãe. Então, o Brasil precisa de mulheres. É isso. Não tem mais discussão. A gente precisa assumir o espaço
que a gente não assumiu, e talvez por falta de oportunidade, com certeza, pelo ambiente machista, que muitas foram criadas, nós todas fomos criadas no ambiente machista. Então, por muitas vezes, a gente concordou com pensamentos machistas, não, eu não vou tal, é minha concorrente. O que é isso? É uma palavra mágica chamada sororidade. Sororidade, irmandade, entendeu? Isso é mais importante. Então, eu acho que na hora que a gente assumir isso aqui, aí não vai ter quem nos segure. Não vai ter quem nos segure, né? Não, doutora Cristina? Não vai ter quem nos segure. Pode pedir seu voto, seu número e partido, doutora Poxa, Noêmia. já pode? Tá Pode. bom. Então, Noêmia, tá no meu nome lá, tá doutora Noêmia, não foi porque eu quis, não, mas puseram doutora na frente. Doutora Noêmia, candidata a deputada federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, número 4080. Para facilitar aí, viu, doutora Cristina? Grava, 4080. Agora é a doutora Cristina. Bem, eu me decidi a disputar uma dessas 17 vagas da Câmara Federal direcionadas para o estado de Goiás, porque eu me preparei para isso ao longo dessa jornada pública, vereadora por 2 mandatos, secretária de Direitos Humanos. Eu busquei qualificação, eu busquei formação e hoje eu estou preparada para responder pelas políticas públicas, obras públicas, ações e as considerações e ponderações em relação ao Executivo pelo Estado de Goiás, para o nosso querido Brasil. Eu trabalho pela questão da justiça social, a extinção da fome e da sede no nosso país. Sou uma líder da rede de sustentabilidade. A defesa do meio ambiente significa defender a vida também. A inclusão é uma pauta também de vida, porque eu venho de um lar onde tem 2 pessoas com deficiência, uma cognitiva e a outra com deficiência física. Então, essa é uma pauta que eu carrego comigo e eu só aprofundei e ampliei na minha vida pública. A arte, cultura, artesanato, esporte, como pautas de ascensão social, a empregabilidade, empreendedorismo. Somos aí as responsáveis pela Feira delas, que já está na 14ª edição. Nós acreditamos no potencial feminino e precisamos estabelecer mais equilíbrio na política brasileira, seja no executivo, seja no legislativo. O que a Noêmia traz são questões muito sérias. Nós temos hoje uma composição desequilibrada, nós temos hoje uma composição que pensa para um lado só, né? E aí não é uma crítica, é apenas uma constatação do porquê as políticas públicas não alcançam as pessoas no Brasil, porque elas são decididas por um único perfil da sociedade brasileira. Então, nós precisamos de mais mulheres, mais pessoas pretas, indígenas, pessoas da arte, cultura, do esporte, enfim, nós precisamos de vozes que defendam pautas com mais propriedade. Eu, como fisioterapeuta especializada em queimados, eu, como uma pessoa que sobrevivi a um crime de gênero, sei exatamente o que precisa ser feito e como pode ser feito. Então, hoje eu estou preparada para a disputa de uma dessas vagas, não tenho mandato, portanto, não tenho emenda parlamentar, não tenho uma relação de entrega de obras com prefeituras, mas eu tenho credibilidade, eu tenho afeto, eu tenho pessoas que me acompanham há muito tempo e isso é um patrimônio que o dinheiro, a estrutura financeira não compra. O que compra é trabalho comprometido e isso é o que eu tenho e está à disposição de todas as pessoas. Então, eu convido quem está nessa live hoje a conhecer o nosso projeto, nosso compromisso, nossa história. Doutora Cristina, 1, 2, 3, 4. O número é bem facinho, não é meu? Não precisa nem pedir para decorar. Você fala uma vez, todo mundo já decorou. 1, 2, 3, 4. Doutora Cristina, deputada federal pelo estado de Goiás. Agora que vocês já deram o recado sobre o que motivou a saírem candidatas, vamos falar sobre um assunto que é fundamental pensar, né? Em igualdade e justiça social. Vocês duas já falaram, assim, deram exemplos fartos, né, da experiência de vocês
e dessa condição das mulheres no Brasil. Para além do problema da violência doméstica, a gente sabe que as mulheres elas estão é, em condições de vulnerabilidade em todos os espaços, né? E são elas, nesse período de crise política, econômica, as que mais sofrem, né? Também por conta do mercado informal, do desemprego. Então, na opinião de vocês, a pobreza no Brasil tem cara? Né? Quem são essas pessoas que estão na base da pirâmide? E o que é possível fazer no Congresso Nacional para enfrentar este problema social de desigualdade? Agora, começando pela doutora Noêmia. Certo. Infelizmente, a pobreza no Brasil tem cara, certo? E a cara da pobreza, hoje, muitas mulheres mães solos, sabe? Chefes de família sozinhas, muitas. Eu tenho visto também até a etnia aqui, o Aral, que é a etnia da Venezuela, estão nas ruas. É a coisa que mais me incomoda aqui, próximo da minha casa, que eu já vi, porque às vezes eu levanto muito cedo, né? Eu vou levar o filho na escola, e já aconteceu de eu ver homens numa BMW transportando essas mulheres com seus filhos, um lanchinho, um refrigerante pequenininho, um saquinho de salgadinhos para a criança, deixando elas de manhã e buscando elas no final da tarde. Meu E Deus. são geralmente homens da mesma etnia. É incrível isso. A pobreza tem cara assim. A pobreza hoje, não sei nem se a gente precisa ir longe falar de Brasil. Se falar de Goiânia já está demais. A pobreza, ela infelizmente são mulheres com filhos, entendeu? E eu não sei como elas estão conseguindo manter, e não estão conseguindo manter casa, não estão conseguindo. Gás, comida, eletricidade, não estão dando conta. Não estão dando conta. Então, eu corri muito para essa reunião agora e acabei, eu falo que topando dentro do carro, topando com mulheres esse horário, 8h30, 9 horas da noite, numa quinta-feira, com criancinhas, bebês no colo, cheirando combustível de carro no meio da rua, pedindo comida. Então, a pobreza antes ela pedia dinheiro, hoje ela pede comida. Isso me dói demais. Então, e eu já ouvi, o que mais dói é quando você vê, às vezes eu encontro, meus filhos já acostumaram com isso, você está na porta de um restaurante, que você toma café e tudo mais, e meu filho, eu acho isso muito bonito, ele olha e fala, mãe, você vai comprar para ela, né? Então, ele vai lá, ele faz uma cesta, né? E já brinca, ele fala assim, mamãe, com certeza essa criança gosta de bolacha Mabel, e já vai falando, apesar da propaganda aí de alguém, né? Mas ele já vai falando, gosta de um leite, gosta de água, tal, e você vê que pessoas, homens ou outras, mulheres também já aconteceu, passam por você e falam assim, é melhor comprar arroz no saco, é melhor, não, arranja um trabalho, por que que não está trabalhando? Na verdade, ninguém vai. Até eu virei já algumas vezes e falei: você daria emprego para essa pessoa? Você deixaria essa mulher lavar sua casa, lavar sua roupa, passar sua roupa? Lógico que não. Ou você deixaria esse homem, porque também a pobreza também, ela tem homens hoje. E eu acho que são alguns dos que são mais discriminados. Porque uma mulher com um bebezinho no colo é mais fácil de comover do que um homem. Um homem jovem, que às vezes é um ex-presidiário, quem é que dá uma roça para ele capinar? Então, a pobreza hoje, ela está mais ligada ao gênero feminino porque a mulher consegue alimentar a casa. Se você ajuda a mãe, você alimenta a casa. É igual a leoa com os leõezinhos. Às vezes o leão come sozinho, enquanto que a leoa não faz isso. Né? No mundo da natureza não acontece assim. A leoa não come enquanto os leõezinhos, os filhotinhos não tiverem comida. E então a pobreza, sim, com certeza, ela hoje, não só hoje, mas já vem de muitas gerações e ela é negra.
Com certeza a pobreza também tem esse viés aí, que é negro, predominantemente negro. Indígena, com certeza. Talvez a gente não comente tanto sobre indígenas, porque eles hoje são uma minoria, são uma grande minoria, né? Mas a pobreza, se eu pudesse tipificar hoje, ela é feminina na sua maioria, ela é negra na sua maioria, entendeu? É o que eu posso falar, porque senão a gente foge um pouquinho, mas se a gente puder limitar, é isso aí, E o que tá? você acredita ser possível fazer estando lá no Congresso Nacional para minimizar essa ou enfrentar essa desigualdade? Bom, falando lá no Congresso Nacional, já é um pensamento mesmo voltado para a nação toda, Brasil todo. Então, eu acho que nosso papel como representante, a gente sai de um ambiente que é uma cidade, depois para um estado, depois é a minha cabeça, depois a gente sai para uma nação, né? Então, eu acho que o problema daqui de Goiás é o mesmo que lá de fora. Talvez a gente esteja até com um pouquinho mais de privilégio, e eu coloco aspas, 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 não é bem assim, não. Mas o que a gente pode fazer lá no Congresso, primeiro, ser mulher. Se a gente for mulher, a gente vai pensar com o coração. Na hora que as leis forem definidas, na definição das leis, né, na hora de votação, na hora da votação, a gente vai pensar com o coração e com o cérebro. Porque uma coisa que é muito. Eles têm uma mania de falar, é como uma criança que nasce, eles costumam falar: nossa, é linda que nem a mãe, tem o coração da mãe e o cérebro do pai. Oi? Entendeu? Eu acho que a gente tem cérebro suficiente para organizar muita coisa. Então, eu estava estudando aí a função do deputado federal na Câmara dos Deputados, até para, é como se eu estivesse fazendo uma provinha, eu tinha que acertar, né? Tinha que ganhar 10. Uhum. Então, é fiscalizar. A gente, na Câmara dos Deputados, tem um papel muito forte em cima da presidência da República, entendeu? A gente tem, eu vou falar, a gente não gosta desse termo, mas nós temos um papel muito forte em cima da presidência da República, em fiscalização. Eu não achava que a Câmara dos Deputados fosse tão importante. Hoje, quando eu começo a estudar a função do Senado, da presidência, dos ministérios, eu vejo que a Câmara dos Deputados, se eu não estiver enganada, para mim, é a que tem papel mais importante. É fundamental o papel da Câmara dos Deputados. E nós, como mulheres, se a gente pensar com muita seriedade, né? Eu brinco, eu falo, olha, vocês envolveram o meu nome. Ele é pequeno, mas é meu. Eu fiz o meu nome como médica, entendeu? Eu brinco até muito, falo para algumas pessoas, infelizmente, se quiser falar mal de mim, você olha meu nome no Google. Graças a Deus eu corri primeiro e não vi nada errado, certo? Mas é muito fácil. Hoje é muito fácil você pesquisar uma pessoa, entendeu? Olha lá no Google. Aí eu descobri até uma medalha de honra ao mérito que eu nunca recebi a homenagem por essa. Então, assim, é muito interessante. Eu sou médica e eu sei o quanto que a classe médica tá, nossa, como ela tá ligada a coisas ruins hoje. Que absurdo, tá? Eu me vejo como linha de frente. Eu sofri, fiquei 37 dias na UTI no primeiro ano da pandemia. Em dezembro de 2020, entrei dia 3 de dezembro, saí da UTI dia 8 de janeiro, do Hospital Santa Helena, aqui em Goiânia. Foi em decorrência de ter tido passado e pedido, pelo amor de Deus, usar máscara. Eu tive meu nome levado até a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, que eu era muito chata. A frase que eu não esqueço é: a doutora está causando pânico, porque eu exigia o uso de equipamento de proteção individual. Então, depois eu ganhei a causa, lógico, perguntaram se eu queria entrar contra a direção da unidade. Eu falei: não, eles já estão usando máscara, para mim é o suficiente. Estão vacinados, estão usando álcool gel, estão usando máscaras. Deixa eu ter sofrido, quase morrido, eu estou viva, entendeu? Então, para mim foi o suficiente. E eu acho, sinceramente, que cada dia que passa, eu sinto a seriedade de estar lá em cima no Congresso Nacional.
Eu nunca tinha me visto num poço tão alto. Aí eu aprendi a usar um salto 15 para poder tentar, tentar ver o tamanho, mas não é, é muito maior, entendeu? É muito maior. E eu tenho, assim, uma responsabilidade ética, uma responsabilidade com os meus pais. 96 anos meu pai tem hoje. Então, eu brinco, eu falo, papai, o senhor vai visitar o meu comitê. Deixa ele ficar bonitinho, o senhor vai visitar meu comitê. Porque o tempo dele agora é dia a dia. Ele usa catéter nasal. Você entendeu? E eu sou a filhinha mesmo. Eu sou a filhinha do papaizinho. Entendeu? Eu sou a caçula do meu pai. Como é que eu não vou respeitar meu sobrenome? Entendeu? Eu não posso sujar meu sobrenome. Não posso. É quando algumas pessoas perguntam, você não quer fazer uma coligação com pessoas? Eu falo, só se eu conhecer. Se eu achar que eu não conheço o suficiente, não vão usar meu nome. Eu falei até para o próprio partido. Mulher não foi feita, eu liguei uma vez para o partido e falei para eles, que acho que tinha uma semana que eles não falavam comigo, há um tempo atrás. Aí eu liguei e falei, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu não sou vassoura para ficar no canto, eu não sou aspirador de pó. Então, ou vocês me arranjam uma função, ou vocês podem me tirar que eu vou para o meu consultório trabalhar. Eu acredito que no Congresso Nacional eu quero ser a mesma pessoa que leva o trabalho a sério. Porque se eu chegar até lá para sujar meu nome, ou não fazer aquilo que eu acho que eu estou me dispondo a fazer, de representar não só mulheres, sim, com certeza, como mulher, representar mulheres, mas crianças, tá certo? Adolescentes. Então, às vezes, minorias, talvez que eu não faça parte, mas eu tenho a prática, eu já trabalhei muito com população do SUS, e, modéstia à parte, eu era considerada uma ovelha roxa, porque eu brigava para não fechar a maternidade pública, eu brigava para não certas coisas que aconteciam lá, ou um maltrato da gestante, da puérpera, e eu falava, não, não aceito, entendeu? Então, eu acho que se não for para eu representar bem, eu prefiro não estar. Mas se eu estou e estou levando muito a sério, aí vocês me aguardem, porque, viu, doutora Cristina? Nós duas lá em cima vamos brigar demais da conta com aquele povo. Eu acredito assim. Vamos A gente embora. tem que entrar para brigar. A sua vida não foi fácil. A minha vida não foi fácil. Eu poderia falar de casamentos que eu desfiz, de filhos que eu quis criar sozinha. Eu quis, poderia usar essa frase, tá? Maus tratos, mas eu não vou usar, não, porque meu caso não foi tão grave. Mas também eu deveria, porque eu não gosto muito quando a mulher aparece machucada, eu pergunto para ela no IML, por quê? Você é a primeira vez? A resposta eu já sei. Ela fala, não, é que dessa vez deixou marca. Eu falo, oi, amiga, Aí dessa diz, vez, dessa vez amanhã é segunda-feira, como é que eu vou chegar no meu trabalho com o olho roxo? Então, se desse para disfarçar, passar uma maquiagem ou um óculos, ela apareceria no trabalho. Ela não estaria domingo, fim de noite, no IML para poder mostrar aqui, porque é constrangedor. E, infelizmente, existe muito machismo. As mulheres trans também. Já aconteceu Sim. de eu atender uma pessoa trans, uma mulher trans, e ver que alguns colegas, vou falar assim, eu nem consideraria colega agora, mas brincaram, chamavam pelo nome masculino e Fazendo brincavam, chacota, né? chacota pra caramba. E eu me lembro muito bem de uma pessoa que era muito alta, tinha um nome masculino no requisição de lesão corporal, mas tinha lá um pseudônimo. Então, estava espumando pela boca, tinha cometido assim, tinha sido extremamente ela tinha sido extremamente agredida. E eu me lembro de eu virar para os colegas policiais militares e falar para eles: os senhores, por favor, dão licença. Eles olharam para mim assim, doutora, tenho mais de 1,80 m. Eu falei, por favor, dê licença. E aí eu olhei para ela e falei assim: como é que você gosta de ser chamada? Como é que você prefere ser chamada? Quem é você? Aí ela falou o nome feminino. E a partir daquele momento eu fala passei que a eu tenho chamá-la pelo nome feminino.
Sim. Chamei pelo nome feminino. E ela desabou, ela chorou, ela falou: nunca ninguém tinha me chamado pelo meu nome. Eu falei: agora você é fulana. Falei desse jeito, chamei pelo nome feminino. E os colegas homens não conseguiam entender que história era aquela. Que amor que bateu entre a médica legista no IML No mínimo de respeito, não é, Noêmia? e É uma o mínimo pessoa O trans. amor, que se é dá. Não é o Eu mínimo falei: gente, amor foi da tão. dignidade. de Eu olhei e dignidade. falei: mas isso é tão fácil. Isso é É, tão fácil. sim. É tão mais difícil você agredir alguém, é tão mais difícil. Sim. Bom, acho que Mas você é mais deixou difícil claro amar. as suas propostas, né? E vamos torcer que você chegue lá também. E agora a gente quer ouvir a doutora Cristina. Deixa eu falar só uma coisa, 40, Então, 80. 1, 2, 3, 40. 4 é fácil. Geralda, a pobreza no Brasil, sim, tem face. A face é de pessoas pardas, pretas, indígenas e as pessoas que fazem parte da população LGBTQIA+, que são expulsas de casa, e as pessoas com deficiência, que muitas vezes são abandonadas. Então, essa é a face cruel desse país, que exclui as pessoas e que não só tem esse perfil da pobreza, mas também o perfil da exclusão social e da exclusão das políticas públicas. Ontem nós comemoramos 200 anos da independência desse país, que ainda mantém encarceradas, mantém dentro de senzalas pessoas simplesmente porque não dão acesso, não dão condições, não fazem a ponte para que essas pessoas tenham autonomia, para que essas pessoas mostrem que sim, são capazes. Eu tenho uma irmã que tem déficit cognitivo, mas teve oportunidade. Hoje ela trabalha dentro de um supermercado em Curitiba, é autônoma, mora sozinha e consegue conduzir, é claro, com uma rede de proteção, mas ela consegue conduzir a vida dela. Então, nós precisamos, e aí, respondendo à sua etapa da pergunta, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo, dentro do Congresso Nacional, primeiro, restituir a Rede Cegonha nesse país, que foi um absurdo, numa canetada, um médico, homem, resolveu que a Rede Cegonha não era uma política efetiva. Uma política consolidada, podia ser melhorada? Sempre pode, mas ela foi substituída por uma política que é a da Rede Rami, sem respeitar a natureza tripartite do Sistema Único de Saúde, que você tem que consultar o município, o estado e a federação. Ele simplesmente acaba com essa rede e aí mostra a face, mais uma vez, da pobreza e da miséria nesse país, porque são mulheres que são atacadas de maneira vil. Se eu tenho a minha saúde em dia, eu tenho uma condição melhor de trabalhar, de ter autonomia. Quando me é tirado o direito de ter saúde, isso fortalece mais a face da pobreza. Então, nós precisamos de políticas de valorização, políticas de inclusão, políticas que mostrem aí que ao que vieram essas pessoas com mandato, que mostrem que sim, nós queremos um país com uma independência financeira, autonomia para se autossustentar. Isso é fundamental, né? Não é possível um país que é celeiro para o mundo, um estado que é celeiro para o Brasil, seguir. Goiás, 603 mil famílias vivem com meio salário mínimo. Isso é a face mais cruel da pobreza, né? Você tem prédios que estacionam um carro na sala e pessoas que não têm comida no prato. Isso é uma desigualdade, é um abismo social tão imenso que ele só pode ser preenchido com políticas de eficácia, políticas de seriedade, né? Eu, como fisioterapeuta especializado em queimaduras, hoje é o Dia Mundial da Fisioterapia, quero parabenizar minhas colegas e meus colegas, né? Eu que trabalhei por mais de 20 anos num serviço referência, eu sei qual é a face da pobreza, qual é a face da miséria. São pessoas que não têm gás em casa, são pessoas que não têm condições de eletricidade, que fazem gato, que fazem fogo manual artesanal para fazer a sua própria comida, pessoas que não têm condições sanitárias,
que fazem a higiene do lugar onde se usa para as necessidades fisiológicas, faz a desinfecção com água quente, acabam tendo acidentes. Então, eu conheço exatamente a face da pobreza e da miséria, e eu estou preparada para trabalhar para que o nosso país saia desse índice cruel, desse índice vergonhoso, que é esse número imenso de pessoas que fazem parte dessa inacessibilidade, dessa falta de dignidade humana, porque isso é falta de dignidade humana. Então, eu venho com um compromisso claro, com um compromisso selado com as mulheres, com as meninas desse país e com as pessoas que têm baixa rede de proteção e alta rede de ataque, altíssima rede de ataque nesse país. São as pessoas pretas, pardas, indígenas, refugiados, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência e as mulheres. É absurdo, né? A Noêmia destacou aí o percentual da composição feminina, mas infelizmente são poucos os veículos que nos dão essa oportunidade que vocês estão nos dando hoje, que é mostrar a nossa candidatura. 30% do recurso é para mulher. Para que mulher? Pode ser distribuído como quiser, né? Não tem distribuição igualitária. Então, nós precisamos ter condições de competitividade. E aí as pessoas falam, a mulher não vota em mulher. Vota, mas ela precisa ter acesso à informação de que a Noêmia é candidata, que eu sou candidata. Nós precisamos fazer chegar. Chacrinha dizia, quem não se comunica se estrumbica. E, de fato, ainda hoje eu estou andando em vários lugares, as pessoas, nossa, eu não sabia que você era candidata. Então, nós precisamos ter condições de competitividade para chegar lá e desconfigurar essa face da pobreza brasileira, que infelizmente é isso. São mulheres que tomam conta dos seus lares e são pessoas pretas e pardas, como também é o perfil da violência, como também é o perfil do cárcere no Brasil. É uma desigualdade só por causa da cor da pele, ou do meu gênero, ou da minha orientação sexual. Essa prosa chegou ao fim e eu quero agradecer a participação da doutora Cristina, da doutora Noêmia, né, por estar aqui compartilhando com a gente as suas candidaturas, suas perspectivas, né, da Câmara Federal. Desejar sucesso nas campanhas, né, que possam continuar aí trilhando um caminho que seja vitorioso. Com amor, com afeto, a gente chega lá. 1, 2, 3, 4. Eu quero encontrar a doutora Cristina lá em Brasília. Eu acho que a gente pode somar bastante. Nós vamos estar juntas lá no Congresso Nacional. E aí, quem tiver na televisão vai olhar e vai ver duas brigando lá em cima. Tá bom? Isso aí. Vamos brigar. A gente precisa. Vamos lá. Vamos comprar essa briga, porque essa briga é boa. Eu não entro em briga mais ou menos. Vou entrar em briga boa. Mas o número da doutora é muito fácil, é 4080. Queremos agradecer muitíssimo a participação de vocês e lembrar que nosso podcast vai ao ar pela rádio web www.mulheresnacomunicação.com todas as quartas-feiras às 11 horas e estará disponível no Spotify Mulheres na Comunicação e também no nosso canal do YouTube Mulheres na Comunicação. Até o próximo Prosa Mulher e Política.